Ótimo, muito obrigada, Leonardo. Então, boa noite, pessoal. Hoje é o nosso último encontro, né? Passa rápido. Nós vamos terminar, né, a nossa disciplina hoje, tá? E, assim, fica com gostinho de quero mais, porque, na verdade, o ideal seria fazermos a disciplina com vocês implementando a técnica, né, ao longo da disciplina, mas a gente não consegue fazer assim. Não daria tempo, né? Então a gente espera que vocês coloquem em prática essa proposta, né, a partir do que nós apresentamos aqui, né, durante as aulas, e também que continuem interagindo com a gente lá no fórum. Isso é muito importante, tá? Para poder trocar ideias também com os tutores, tá? Porque não é uma ferramenta difícil de ser colocada em prática, mas que depende de todo aquele ambiente, né, daquele contexto favorável que nós discutimos nessas últimas 3 aulas, tá? Então, hoje vai ser a última parte da discussão que nós vamos trabalhar com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, na última aula, nós começamos a trabalhar a questão de identificação, né, das situações problema, né, naquela análise descritiva que o autor foi colocando, e ele definiu o que seria um problema, né, e hoje a gente vai continuar falando sobre os problemas, para terminar essa parte da metodologia do diagnóstico de situações, para depois nós irmos diretamente para a ferramenta em si, né, que junta essas duas partes, né, da identificação dos problemas e depois da operacionalização, e vocês verão como basta seguir o passo a passo. Parece difícil? Não é difícil, mas também não é tão simples. Por quê? Porque para fazer essa metodologia, a proposta do planejamento estratégico governamental, ela precisa que as pessoas queiram e acreditem nessa proposta e se coloquem à disposição realmente para resolver os problemas que aparecerem, tá? Então, não adianta apenas você pode pegar esse livro-texto que nós estamos utilizando na disciplina e tentar desenvolver isso no seu local de trabalho que você vai conseguir. Agora, se as pessoas não quiserem fazer junto com, ou se opuserem e não tiverem a mesma linha de raciocínio, ou então entrarem num consenso, a gente não consegue implementar, tá? Não consegue mesmo, não. Ou, assim, né, não, quando eu digo não consegue mesmo não, vocês terão um pouquinho mais de dificuldade, porque a metodologia, ela me tira da minha zona de conforto. Ela exige que eu saia da zona de conforto e mude de uma situação que eu estou, né, para uma situação melhor, tá? Vai ter uma modificação nisso. Então, para algumas pessoas pode ser melhor e para outras pessoas pode ser pior, tá? E então, continuando ainda com relação ao que é o problema, né, que o autor na aula passada a gente viu que ele colocou algumas indicações de como que a gente tem que formular o problema, quais as perguntas que nós utilizaríamos, né? Que eu devo checar para que esse problema seja muito bem explicado e entendido por todos, para evitar ambiguidade, né? Para evitar falsas interpretações ou então interpretações duvidosas. Daí ele coloca, a gente já está lá na página 116 do nosso livro-texto, tá? Então, aí ele coloca que é possível fazer uma descrição de um problema para favorecer esse entendimento pelo conjunto de pessoas que estarão trabalhando conosco no planejamento, tá? Que não se esqueçam que toda vez que a gente falar de planejamento, a gente precisa de contar com o potencial criativo das pessoas. Eu não preciso ter um conhecimento pleno de toda a literatura científica ou ter experiência total com ferramentas de planejamento, ou ser uma estudiosa neste processo, que isso não me garante que eu saberei planejar, tá? Porque o planejamento, ele precisa de contar com o potencial criativo das pessoas envolvidas diretamente no processo. Se eu não valorizo esse potencial criativo, eu não consigo fazer planejamento, tá?
porque só faz planejamento se tiver pessoas junto, né? Porque eu não vou conseguir fazer planejamento só para mim. Pensando no universo do setor público, enquanto servidores públicos e trabalhadores públicos, né? A gente está aí para poder desenvolver essas ações para um coletivo, tá? Então, ele coloca que quando eu vou descrever um problema, esse problema deve ser descrito por intermédio de fatos, tá? Deve ser relativo, a descrição desse problema deve ser relativa ao autor que o declara, também precisa, eu tenho que precisar o seu significado, e ele deve ser verificável mediante os fatos que o evidenciam. E aí ele coloca alguns exemplos que estão aqui na página 117, que foi um exemplo elaborado pelo autor, para a descrição de um problema. Então ele coloca o ator, que é o secretário de saúde do município X do estado de São Paulo, ele descreveu como problema o alto índice de desnutrição infantil em São Paulo. Que aí ele está fazendo uma descrição sucinta. Mas ele apresenta qual é o significado desse problema, que ele faz uma descrição com mais pormenores. Então, ele coloca assim, a descrição ou descritor. D1 significa o quê? Que esse descritor 1 relacionado a este problema, 40% dos menores de 7 anos de famílias, tá? De famílias com renda inferior a 2 salários mínimos em São Paulo apresentaram desnutrição de grau C em 1994. Então, aqui, quando a gente lê o problema lá, alto índice de desnutrição infantil em São Paulo, e a gente lê a descrição desse problema, a gente consegue entender realmente qual é esse problema, em que faixa etária, por que ele está acontecendo. Ele declara um fato, ele relaciona esse fato à declaração dele, tá? Ele precisa o significado desse problema e eu consigo verificar esse problema com fatos que o evidenciam, tá? Aí no exemplo 2, que está nesse aqui de baixo, né, dentro dessa figura que está no livro, lá na página 117, ele já traz um exemplo uma linguagem mais fácil, fora da linguagem da área da saúde. Ele coloca, qual é o ator? O ator social é o presidente do Clube de Lojistas de Campinas, tá? Qual é o problema que esse ator enuncia? O alto nível de desemprego em Campinas. E como que ele descreve este problema? Ele coloca lá na descrição, a taxa de desemprego urbano alcançou 15% em janeiro de 2000, tá? E o descritor 2, ele coloca que a taxa de subemprego atingiu 54% no mesmo período, tá? Então, ele faz uma relação e ele explicita essa relação com fatos que podem ser evidenciados realmente na prática, tá? Que isso realmente, quando a gente vê esse segundo exemplo aqui, a gente percebe a preocupação, né, deste presidente do Clube de Lojistas de Campinas. Por quê? Se eu não tiver dinheiro circulando, como é que as lojas vendem? Então, a gente tem que lembrar daquele resultado lá na frente também, tá? E aí, continuando, né, no nosso caminhar, aqui dentro do nosso material, o autor coloca, dá a explicação da situação problema, tá? Então, nessa explicação da situação, eu preciso apresentar que nessa fase de diagnóstico, que é a fase que a gente está fazendo, não, ainda nesta parte, né? Eu preciso deixar claro nessa fase de diagnóstico quem são os atores que estarão participando, porque na dependência do ator que participa, eu posso ter uma situação, um problema explicada de formas diferentes, se eu não tiver certeza, né, de que todos entenderam o que está conhecendo, que eu posso fazer interpretações de várias formas, dependendo da pessoa que vai sugerir essa situação, problema. Então, ele coloca ali na página 118, tá? Que os atores participantes de um jogo social, eles observam e, portanto, eles explicam a realidade em que estão inseridos. E toda explicação vai pressupor uma reflexão, tá? E é essa reflexão que vai permitir
que o ator social perceba possibilidades para transformar ou para manter uma dada situação. Então, isso é importante, porque não adianta nada a gente identificar uma situação, um problema no cotidiano de trabalho de vocês, né? Vocês identificam uma situação, um problema, sabem como pode fazer essa intervenção, não conseguem fazer essa intervenção e vocês não modificam essa situação e continua do mesmo jeito. Então, quando a gente aplica uma ferramenta potente como essa, a intenção é que haja modificação de uma situação atual, né, e que a gente modifique, ressignifique essa situação e melhore esse contexto, tá? Tanto para mim, que estou inserido, como para outras pessoas que se beneficiarão dessa resolução da situação problema. Então, precisa fazer esse processo reflexivo para eu conseguir definir eu não altero, não modifico aquela realidade, aí não adianta nada trabalhar as propostas de planejamento, tá? Então, o autor coloca que quando eu vou explicar, fazer a explicação da situação problema, eu tenho que deixar claro quais são as causas, o problema se deve a quê, tá? Descrevo qual é esse problema, o problema se verifica através de quê? E quais as consequências, né? Quando eu identifico esse problema. O problema produz impacto em quê? Que vocês viram lá no exemplo anterior, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Aqui, o problema está aqui. Foi apresentado pelo presidente do Clube de Lojistas de Campinas. O problema está aqui, alto nível de desemprego em Campinas, tá? E aí ele descreve esse problema e ele mostra que a taxa de desemprego urbano alcançou 15% em janeiro de 2000 e a taxa de subemprego atingiu 54% no mesmo período. E aí a gente consegue identificar, a partir dessa descrição de problema, quais são as suas causas, qual a descrição do problema e quais são as consequências disso tudo. Porque aí eu tenho que trabalhar ações para que eu resolva essa situação problema e permita que gire dinheiro nessa cidade, né? Que a economia continue girando com a participação de todos, tá? Óbvio que não é tão simples assim, né, gente? Eu fiz um pensamento mais rapidinho, né? Um raciocínio mais rápido, mas dependem de várias variáveis, mas a gente consegue identificar essas três explicações, tá? Tá bom, Patrícia, obrigada, tá? Muito obrigada por participar, ok? Pode contar comigo sempre, sem problema, todos vocês, tá? E aí é muito, muito importante que quanto maior for a nossa capacidade de entender a explicação do outro, maior será a probabilidade de êxito das nossas jogadas, dos nossos passos frente à resolução dessa situação, problema. Por quê? Porque as nossas ações para resolver esse problema serão mais potentes. Então, eu preciso explicar, deixar bem claro qual é essa situação problema, porque se eu não deixo bem claro, podem gerar dúvidas, tá? Gerar dúvidas. E dúvida não é bom, a gente não vai conseguir fazer esse processo reflexivo como é solicitado, né? E não vamos conseguir ressignificar aquela situação e melhorar aquela situação que nós encontramos anteriormente, tá? E aí o autor, dentro do processo, ele sugere que seja feito um fluxograma explicativo da situação. E quando ele fala aqui no texto, aí nós já estamos na página 120, né? Ele fala que a partir da organização desse fluxograma explicativo, nós conseguiremos fazer uma identificação rápida, né? Dessa situação problema, neste desenho esquemático, que é uma visualização gráfica, quando a gente bate o olho, fica fácil de fazer. E assim, eu não estou falando para vocês sem vivência dessa ferramenta, não, porque eu já vivenciei essa ferramenta na prática,
já participei desse processo, na verdade, continuo participando ainda desse processo de planejamento, trabalhando no planejamento estratégico governamental, utilizando essas etapas todas que nós estamos discutindo aqui na disciplina, tá? No meu local de trabalho, né? E realmente dá super certo, a gente organizar esses fluxogramas, tá? Montar aquelas situações, problemas que nós vimos na aula passada, quando ele faz a analogia ao jogo de futebol, e apresentar e identificar a partir daquilo dali, montar um mapa, vocês vão ver, né, esse mapa, e esse fluxo explicativo é muito legal, tá? Mas demanda tempo, demanda um tempo, não dá para fazer em uma sessão apenas, porque por que a gente fez toda uma contextualização teórica antes? Porque eu também vou ter que fazer uma contextualização teórica com as pessoas que eu vou trabalhar, eu não vou ficar ensinando teoria de planejamento, mas quando eu falo dessa... Tá passando uma moto aqui, dessa contextualização teórica antes, eu quero dizer também que vocês precisam identificar o contexto da empresa naquele momento, do seu local de trabalho naquele momento, e aí fazer alguns alinhamentos conceituais também, né, que são importantes, até para perceber o que as pessoas sabem sobre planejamento, o que elas já vivenciaram, e também fazer esclarecimento de algumas terminologias, então isso é importante, tá? Mas é um momento muito prazeroso, tá? Então, essa proposta de fluxograma explicativo da situação está de acordo mesmo com a metodologia de diagnóstico de situações que a gente viu anteriormente, que a gente está estudando, na verdade, né? Proposta pelo Carlos Matos, tá? Então, esse fluxograma, ele permite uma rápida interação entre a equipe que realiza o trabalho de análise de problemas e o tomador de decisões que a solicitou. Ele também mostra as características da situação-problema e ele também facilita a compreensão, restringe a possibilidade de ambiguidade devido ao uso de uma simbologia simples e uniforme, e fica super tranquilo para a gente fazer. O que nós fizemos aqui no meu local de trabalho, né, a nossa situação problema identificada era a interação ruim, na verdade, a integração ensino e serviço muito ruim, que esse era o nosso grande problema. E a partir desta situação problema, né, nós começamos a elencar o que de fato estava acontecendo para que nós tivéssemos essa integração ensino-serviço ruim, tá? Então, apareceram diversas explicações quando nós começamos a fazer o diagnóstico. Por exemplo, uma delas era a falta de fluxo de atendimento aos estudantes, tanto pela instituição de ensino, quanto pela instituição que recebe os estudantes nos campos de prática para fazer estágios, laboratórios, visitas técnicas. Não existia isso. E aí nós fomos descobrindo, né, aonde que nós estávamos falhando e descrevendo, a partir desse fluxograma explicativo, né, o que nós iríamos fazer. E aí o autor, ele coloca que nós precisamos trabalhar, quando a gente faz esse fluxograma explicativo, a gente acaba identificando o que ele chama de nós críticos, né? E esses nós críticos, a analogia são com os nós mesmos, aqueles nós de corda que a gente faz, ou barbante, qualquer nó. Tem alguns que demoram mais para a gente soltar, e tem alguns que a gente não consegue soltar com tanta facilidade, né? E dependendo desse nó crítico, a gente não sai do lugar, tá? Porque se eu não tiver o entendimento de que esse nó, ele precisa ser desfeito para que eu consiga organizar esse fluxo e implementar a ação, eu vou ficar parada naquele nó e não saio do lugar. Aí vocês poderiam me perguntar, e vocês conseguiram resolver essa situação, problema da integração ruim ensino e serviço? Nós conseguimos, toda ela, quase toda. Mas vocês conseguiram identificar nós críticos? Conseguimos. O nosso pior nó crítico estava relacionado
a dificuldade de fala entre os professores, né, e os profissionais do serviço, tá? Era o nosso principal nó crítico, e nós conseguimos desfazer este nó crítico, tá? Conseguimos. E uma das atividades que nós colocamos, né, para poder desfazer este grande nó crítico, foi a organização de um fórum Integração Ensino e Serviço, onde os professores e os profissionais, né, do serviço, eles participam ativamente. E aí, o planejamento das atividades, ele é feito em conjunto. Então, é uma ação muito legal, funciona muito bem, tá? Até hoje, esse nosso fórum, tá? E se não fosse esse fórum, a gente não conseguiria, por exemplo, inserir estudantes nos campos de estágio, nem o de como não conseguimos inserir, né, os estudantes no campo de estágio, nos campos de prática, né, fazendo estágios e aulas teórico-práticas neste momento de pandemia como nós estamos, tá? Se não tivéssemos melhorado, e melhoramos muito, essa articulação, né, essa integração e essa fala, né, esse processo de planejamento em conjunto entre os profissionais e os professores, tá? Então, o autor, ele coloca que os nós críticos, eles precisam ser identificados, né? E aí, como que nós sabemos o que são os nós críticos, né? Então, ali na página 121, ele coloca que os nós críticos, eles são centros, eles têm algumas condições que precisam ser cumpridas para eu saber se são nós críticos mesmos. Ser centros práticos de ação, isto é, o ator que declara o problema pode atuar prática, efetiva e diretamente sobre eles, sem precisar atuar sobre suas causas, que é o que eu falei para vocês. Nosso maior nó crítico era o quê? A gente não conversava, professores e profissionais do serviço não conversavam. Cada um fazia as coisas do jeito que queria fazer. E aí a gente nunca tinha sentado para conversar e fazer o planejamento em conjunto. Quando nós sentamos e conversamos e organizamos esse planejamento, a gente conseguiu desfazer esse nó e aí eles se tornam explicativos que, se resolvidos ou desatados, terão alto impacto sobre o problema declarado. E também são centros oportunos de ação política, ou seja, o seu ataque deve ser politicamente viável durante o período definido pelo ator como relevante, e a ação possui uma relação custo-benefício favorável, que foi isso que nós fizemos, tá? Quando sentamos e montamos o fórum de integração, ensino e serviço, nós conseguimos organizar ações para desfazer esse grande nó crítico, que era essa falta de conversa entre nós. E aí nós organizamos os fluxos de entrada e saída dos estudantes, seja em estágios obrigatórios, não obrigatórios, nas aulas práticas, nas visitas técnicas, tá? Então, a gente conseguiu desatar este nó, tá? Mas ele precisa, como o planejamento é uma situação que a gente vai precisar avaliar constantemente, porque nós temos vários atores sociais que fazem parte desse processo, então a gente não pode se descuidar, tá? De jeito nenhum. Ah, desculpa, eu já ia passando direto. Então, essas características foi o que eu falei para vocês, que a seleção de nós críticos é isso que está aqui, que eu coloquei nesse balão, tá? Que foi o que eu expliquei para vocês agora. E aí, continuando, tá aqui as três formas de identificar e de selecionar os nós críticos, que eu dei o exemplo para vocês também, que eu fiz naquele slide anterior, é que eu acabei falando tudo junto, gente. Então, vamos lá.
e aqui é o último, né? E aí, quando a gente faz, voltando lá naquela analogia do jogo de futebol, vocês se lembram lá que o problema identificado pelo time, né, foi ter perdido de 3-0 para o Corinthians. Mas vocês se lembram que anteriormente os jogadores tinham é, elencado várias situações que levaram, que eles achavam que levaram a esta perda, né, por 3-0. Mas nem todas elas foram elencadas como nó crítico, tá? Então, os nós críticos identificados foram esses daqui, ó. Atraso nos salários no Palmeiras, Palmeiras com preparo físico deficiente e jogadores do Palmeiras desmotivados. E isso levou ao placar de 3-0, tá? Porque as outras situações elencadas lá, como poucas jogadas com oportunidade de gol, né? Não é um nó crítico, porque bastava fazer com que os jogadores poderiam melhorar a pontaria, treinar mais os chutes a gol, que talvez eles conseguissem fazer gols. Só que mesmo fazendo esta ação, tá? Sem resolver o nó crítico do atraso nos salários do Palmeiras, tá? Não iria dar certo. Eles poderiam treinar chutes a gol o tanto que eles quisessem, mas eles estariam desmotivados. E aí não acertariam o gol em hipótese alguma, tá? E aí o Palmeiras, com preparo físico deficiente e jogadores desmotivados, manteria esse mesmo placar, tá? Ou ampliaria-se, né? Na verdade, eles não ganhariam os jogos, porque o nó crítico principal é o atraso nos salários do Palmeiras. E aí ele precisaria resolver esse nó crítico, tá? Então, seguindo, vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tudo bem? Eu sei que a transmissão hoje não está muito boa, a internet não está muito boa, né? Mas a gente vamos seguindo, tá bom? E aí, vocês vão ver, depois que ele fala dessa seleção de nós críticos, lá na página 123 do nosso livro-texto, ele apresenta um fluxograma explicativo completo, tá? Eu não optei por não colar aqui na apresentação, porque está muito pequeno, mas vocês vão ver que esse fluxograma a gente faz um quadro branco, quando a gente vai trabalhar aula, um quadro em sala de aula, usando post-it. Pode usar o post-it, aquele que fixa, ou vocês podem fazer filipetas de papel, ou usar um papel mesmo, uma folha de papel A4, A2, a folha de papel que vocês quiserem, uma folha de papel de caderno, cortar, fazer quadrados, entregar, ou retângulos, né, o formato que vocês quiserem, entregarem para as pessoas. E aí, a partir da definição de qual é aquele problema, tá? Vocês vão colar o problema e aí vão seguir a proposta desse fluxograma explicativo aqui, trabalhando quais são as causas, né? Quais são os descritores daquelas causas, da causa, né? E quais as consequências, tá? Que aí eu dou é o descritor do problema, desculpa, gente, das causas. As causas do problema, o descritor, tá? E as consequências. E aí a gente vai montando esse fluxograma e aí vai ajustando daqui e dali e para depois a gente ir para essa etapa, né? Que aí na página 124, 125, 126, 127 do material, ele dá etapa por etapa de como que vocês constroem essa metodologia do diagnóstico primeiro, tá? Porque aqui nesse slide meu, eu já estou mostrando aqui a metodologia de planejamento de situações a partir daquele diagnóstico que a gente fez. Pode fazer o Jamboard, isso mesmo, Tereza Cristina, muito bem. É muito legal essa ferramenta, né? Mas é porque às vezes a gente não tem facilidade, né? Às vezes o serviço não tem essa ferramenta lá. Então, por exemplo, lá no meu serviço nós fizemos com filipetas, né? Papel colorido.
tá? Disponibilizamos vários pedaços de papel, né, para os participantes, e nós fizemos, foi muito legal. A árvore ficou linda, esse fluxograma. Vocês podem ouvir também a terminologia árvore de problemas, tá? Ao invés de lerem fluxograma explicativo, podem achar também como árvore de problemas, fica muito legal. O mais difícil para a gente é depois fazer, juntar, né, esses problemas por similaridade para você depois organizar as ações, né? Tanto para você fazer a definição das causas, a descrição de cada situação, as consequências. Isso é a parte mais difícil, mas que em grupo se torna muito prazeroso e fica mais tranquilo também de se resolver. Aí, gente, eu sugiro que vocês, né, eu sei que vocês já têm esse material, tentem colocar em prática. Essa poderia ter sido a nossa ação de verificação de aprendizagem, né, para a disciplina. Mas, assim, é um pouco mais difícil, porque eu teria que, se fosse mais tempo de trabalho que nós tivéssemos, a gente poderia trabalhar uma situação, problema, né? E ao longo do curso ir desenvolvendo. Mas a gente precisava desse alinhamento. Quem sabe no futuro eu vou ficar melhor nisso daqui, e vocês também, aí vocês vão entrar para nos ajudar como tutores também, a gente consegue implementar. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer no serviço de vocês, acompanhando a sequência que está aqui, tá? E aí, o nosso último etapa, né, trata depois que eu fiz o diagnóstico, que a gente já fez o diagnóstico, nós levantamos todas as situações, problemas existentes, tá? Nós vamos organizar tudo isso, trabalhando o que o autor colocou na última unidade, né, que é a metodologia de planejamento de situações, tá? E aí a gente volta lá para o exemplo dado com relação ao time do Palmeiras, que perdeu por 3-0, né? Então ele coloca lá, naqueles nós críticos que ele identificou, o primeiro, o atraso nos salários do Palmeiras, eles colocam como algumas ações básicas, né? Eu posso renegociar atrasos, tá? Os pagamentos atrasados, eu posso buscar fontes alternativas de recursos, tá? Para o Palmeiras com preparo físico deficiente, ele coloca, eu vou realizar só um minutinho, gente. É porque minha filha tá, depois, Leonardo vai ter que editar essa parte, Leonardo. Minha filha estava falando um pouquinho alto lá, que ela também está numa transmissão. Desculpem, gente. Então, ele coloca, a gente identificou lá naquele exemplo do jogo de futebol, né? E aí, então, naquele nó crítico, Palmeiras com preparo físico deficiente, realizar 2 novas partidas com o Palmeiras B, que seria o time B, para poder treinar os profissionais, né? Os titulares do time, implementar programa intensivo de preparação, então possivelmente eles iriam rever como que estava se dando a preparação física desse pessoal, e jogadores do Palmeiras desmotivados, as ações principais que eles colocaram para resolver, né, seria convencer a Daniela Sicarelli para atuar como madrinha motivadora, olha só, né? Contratar assessoria psicológica, substituir jogadores mais desmotivados por jovens dispostos. Então, são situações que eles apresentam para solucionar, né? É interessante essas situações, né? Para estes problemas, tá? E aí, ele apresenta, né, dentro lá do material, ele coloca quais seriam os atores envolvidos, que não se esqueça que toda vez que a gente faz essa questão do planejamento, eu tenho os diversos autores que vão trabalhar, e eu preciso definir quem são esses atores, tá? E aí ele vai mostrando para a gente, lá, por exemplo, na atividade de renegociar os salários atrasados, quem são os atores envolvidos? A comissão de jogadores, o patrocinador do Palmeiras, o presidente do Palmeiras,
a agência que detém os direitos de transmissão de TV e assim vai. Então, para cada nó daquele, né, ele apresenta a atividade e os atores envolvidos. Então, esse aqui está aqui, eu não vou ler todos não, tá, gente? Para o outro lá, ele também coloca a questão de postergar os próximos jogos para melhorar essa questão, né, do preparo físico. Está aqui quem são os atores envolvidos. Com relação à preparação física, ele coloca esse tipo de atividade e quem é que vai estar envolvido nisso daqui. Para o problema lá do Palmeiras pouco motivado, ele também coloca quais as atividades desenvolvidas e quem são os atores que estariam envolvidos no desenvolvimento dessas ações, tá? E aí, ele diz que planejar por situações problema, tá? Como eu tenho várias pessoas atuando aqui, eu tenho que prestar atenção em todo o contexto, não se esqueçam disso, e todos precisam entender o que está acontecendo. Por isso que aquelas etapas de saber qual é a causa, explicar, fazer essa descrição correta e identificar as consequências para evitar a ambiguidade, que todos tenham entendimento, é muito importante. Então, quando eu planejo por situações problema, eu tenho que entender que cada realidade ela pode ser percebida de um modo distinto. Vai depender do ponto de vista da observação da pessoa que está vivenciando aquele problema e também depende do ator que planeja. Por que isso, gente? Porque se eu tiver uma visão restrita, tá? E não ampliar a minha visão para um contexto maior, ficar só aqui no meu quadradinho, eu posso não conseguir resolver essa situação, problema. Lembrando que essa ferramenta, ela foi desenvolvida para dar conta de atender as necessidades de uma sociedade, de um coletivo, dentro de um processo de democratização crescente e que nós, enquanto gestores públicos, nós é que devemos trabalhar para isso, tá? Então, a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Isso não é só no campo ideológico, não. Eu preciso acreditar que eu realmente, enquanto ator, gestor público, eu posso fazer essa diferença. Ah, Tereza, muito obrigada, tá? A gente vai ter oportunidade de se encontrar, ok? Foi muito bom estar com você também, tá bom? Muito obrigada. E aí, gente, voltando aqui. Se o ator que planeja esta determinada ação tiver apenas interessado em em si próprio, ou então em uma determinada corporação, para ele beneficiar apenas um pedacinho de gente, não vai resolver, não, tá? Então, isso aqui é muito interessante, quando ele coloca que eu preciso lembrar que quando eu planejo por situações problema, cada realidade é percebida de modo distinto, tá? E nesse sentido, depende do ponto de vista da observação e também do ator que planeja, eu tenho que deixar tudo muito claro e todos têm que entender que são importantes para aquele processo de planejamento. Então, volto a repetir, preciso me utilizar do potencial criativo de cada um, do saber de cada um e trazer esse saber para aquilo que eu quero que seja feito, tá? Então, todos precisam entender este processo. Por isso que tem que fazer aquele alinhamento antes, né? Para eu dar conta de organizar, né, esse planejamento e executar. Porque colocar no papel, só por colocar no papel é fácil. A gente tem um monte aí de planos de ação que não saem, então estão lá no papel. Mas eles não são praticados, né? Na essência, eles não modificam a realidade, tá? E aí, gente, eu preciso sempre lembrar disso, tá? Senão eu não vou conseguir fazer esse planejamento. Se eu deixar isso aqui, na página 139, tem um parágrafo que eu destaquei aqui, que é muito importante depois vocês fazerem a leitura com mais atenção dele, tá?
é o segundo parágrafo dessa página, na verdade é o primeiro parágrafo dessa página 139. Ele coloca assim, ó, uma explicação formulada por um ator social sobre um aspecto da realidade, ela pode ser verificada ou refutada apenas em função da maior ou menor capacidade de sua cadeia de argumentos em sustentar seus questionamentos. Se a gente tem uma baixa capacidade de argumentativa e eu não avalio todo esse contexto, é porque meu diagnóstico não foi bem feito, tá? Porque aí eu posso verificar ou eu posso refutar, tá? E aí, quando a pessoa começa com porquê, você tem que ter resposta a todos esses porquês. Então, eu tenho que ter uma boa capacidade de argumentação, mas para isso eu preciso fazer um diagnóstico muito bem feito. Se eu não faço, eu não tenho essa capacidade de argumentação, não terei, né? Eu terei mais dificuldades, tá? Portanto, ele continua, sempre haverá mais de uma visão acerca da realidade, e isso é belíssimo e é necessário. Que se não for assim, a gente não consegue implementar as ações para resolver o problema. Imagina bem se só eu tenho que decidir. Vai adiantar alguma coisa? Não. Se eu decido tudo sozinho, por que eu estou chamando as pessoas para fazer planejamento? Eu vou continuar governando, mas vocês lembram lá do triângulo de governo? Eu posso ter uma baixa capacidade de governar, porque minha equipe técnica não acredita no que eu faço e ela vai fazer do jeito que ela quiser, tá? E aí ele coloca, então, isso é muito importante, vou repetir. Portanto, sempre haverá mais de uma visão acerca da realidade, sendo que os ideais de objetividade e as distinções entre verdadeiro e falso perdem força no trabalho do analista e na reflexão voltada para a ação que caracteriza o planejamento estratégico governamental. Por que isso? Porque ele não é somente normativo, ele é explicativo e ele precisa da participação das pessoas, né? E ele é estratégico, então ele vai permitir movimentos de idas e vindas, de decisões imediatas e de decisões que podem demorar um pouco mais. Então vocês precisam lembrar disso também. Parece que o mundo se descortina quando a gente entende isso, tá? E a gente quer levar essa informação para outras pessoas, e isso é muito importante, tá? E aqui na página 139 também, ele traz um esquema básico de como que fica, né, a proposta de planejamento baseado na análise de situações problema, tá? Ele faz um esquema gráfico de tudo o que eu estou falando, mas eu também não trouxe esse desenho aqui, não. E aí, para fechar essa parte, ele diz aqui que planejar implica em identificar e disponibilizar os meios necessários para a ação, os diversos recursos necessários, o poder político, o conhecimento, as capacidades organizativas, os equipamentos e a tecnologia, e também, mas nem sempre, recursos econômico-financeiros. Por que coloca isso? Porque o ideal é que nós tivéssemos, né, disponível recursos econômicos e financeiros, a depender da situação, problemas serão extremamente necessários. Mas o planejamento estratégico governamental, dependendo da situação, problema, você não vai precisar sempre de ter recursos econômicos e financeiros. Vocês entenderam? Então, um ponto importante se houver disponibilidade e se for necessário para resolver a situação, problema, ele precisa aparecer, tá? E a gente, na área da saúde, nós sabemos, nós precisamos de dinheiro. Sem dinheiro, sem perspectiva de financiamento das ações e sem ter uma verba para determinadas ações, a gente não consegue fazer mesmo. Vide a questão das vacinas. A doideira que está, a verdadeira guerra que se instalou por conta de um mau planejamento, né? E aí, gente, a gente já vai, vocês estão percebendo, opa, pulei um demais.
ele vai trazendo já as linguagens específicas, né, dentro dessa proposta de planejamento, do planejamento estratégico governamental. Então, ele fala das operações, que as operações, elas são os grandes passos, que são aqueles conjuntos de ações. Lembra lá do exemplo, lá do time de futebol, quando falou lá que o atraso nos salários do Palmeiras, ele colocou operações para serem realizadas. Então, ele colocou que eu posso renegociar os salários atrasados, que eu posso buscar fontes alternativas de recursos, tá? Então, elas representam um conjunto de condições que deve ser criado para a viabilização do plano, que são elaboradas com uma solução de cada nó crítico, identificado no fluxograma explicativo, que é aquele desenho bonito que a gente pode fazer, tá? Solução essa a ser alcançada no âmbito deste problema no prazo do plano, porque também a gente vai ter que colocar prazo nessas ações, tá? Então, as operações, elas vão me dizer dessa parte prática, né, daquilo que eu tenho que fazer, tá? E aí, caminhando mais um pouquinho, né, ele fala da matriz operacional. E aí, dentro dessa matriz, porque aí quando ele fala dessa matriz operacional, eu vou sair daquele fluxograma, e que o fluxograma, ele é aquele desenho, aquele mapa explicativo, e aí dentro da matriz operacional, são aquelas planilhas que a gente vai ter que preencher, tá? Mas se eu tenho aquele fluxograma muito bem desenhado, o resto é tranquilo, gente. Escrever dentro da matriz operacional se torna uma ação mais fácil. E dentro dessa matriz operacional, tá? Eu tenho que colocar, né, os produtos, os resultados esperados, as datas de início e fim de cada ação, quem serão os responsáveis pelas ações, se eu teria algum tipo de apoio e recursos necessários, tá? Que aí eu vou organizar. Então, as ações, atividades e tarefas, elas precisam ser descritas para eu implementar o plano, tá? E a partir disso é como eu coloquei. Essas ações, atividades e tarefas, elas produzirão resultados que gerarão produtos, tá? E para fazer isso daqui eu preciso de recursos, tenho que trabalhar dentro dos prazos especificados e eu tenho que ter pessoas responsáveis por cada uma delas, tá? E às vezes pode ser mais de uma pessoa. E aí aqui ele vai descrevendo, deixa eu voltar aqui no slide, que eu fui rápida demais. Os resultados, eles vão me apresentar os impactos, tá? Das ações, né, que eu vou desenvolver. Então, quando eu falo de ação, quando a gente bota dentro da matriz, é o macro, tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá no futebol, né? Que ele coloca, deixa eu voltar aqui, renegociar os salários atrasados, tá? E aí, essa é a ação maior, ela é a geral, é como se ela fosse o objetivo geral ali, tá? Para desenvolver essa ação, eu tenho que ter atividades, né? Então, nesse sentido aqui, renegociar os salários atrasados. Qual seria uma atividade que eu poderia desenvolver para dar conta de cumprir essa ação? Eu posso ver se eu consigo um empréstimo no banco, onde eu tenho conta. Tá, e qual vai ser, essa vai ser a atividade. Conseguir lá o empréstimo bancário, tá? E aí, a tarefa vai ser o quê? Pegar o dinheiro para pagar os trabalhadores, tá? Os jogadores, trabalhadores e os jogadores. E aí, eu tenho que ter os resultados, o que essa ação toda, ela vai ser subdividida em atividades e em tarefas. E aí, para cada coisa, essa ação, ela pode ser responsabilidade de uma só pessoa, eu posso ter mais de uma pessoa, porque vocês viram que tem desdobramentos, tá? Isso é para facilitar, mas eu preciso fazer todos destrinchar em atividades e tarefas? Depende.
Se eu for trabalhar dentro do planejamento estratégico governamental, isso é solicitado, porque ele fica bem explicativo. E lembre-se que não pode ter ambiguidade, eu não posso ter dúvidas. E na hora de vocês fazerem um momento explicativo, que eu tenho que fazer o relatório de gestão, se eu faço essa descrição, fica muito mais fácil até para acompanhar o desenvolvimento das atividades, né? E depois para fazer o relatório de gestão também, tá? Então, os resultados, eles vão me apresentar o impacto, os impactos, tá? Daquelas ações, atividades e tarefas que eu cumpri. Os produtos, eles precisam ser concretos, tá? Porque eu tenho que trabalhar com quantidade, com qualidade, com tempo e com lugar, tá? Os recursos, aí o ator que planeja, que está responsável por essa ação, ele precisa mobilizar os recursos para alcançar o objetivo proposto, tá? Os prazos, aí eu vou ter que trabalhar dentro da prioridade de cada uma ação, né? E o tempo que eu consigo desenvolver, tá? E aí, a questão do prazo tem muito a ver com o recurso, dependendo da quantidade de... Se eu tiver recursos mais escassos, tá? Esse prazo pode ser mais demorado para resolver determinada ação. Vai depender, por exemplo, nós tivemos com a pandemia, nós estamos na pandemia, né? E com a pandemia, nós tivemos algumas dispensas de prazos para algumas coisas, né? É bom se o recurso for aproveitado com inteligência, né? E sem usar de, como diz o outro, né? Ai, nem gosto de falar assim, mas que eu não posso usar o recurso de maneira errada, equivocada. Eu não posso me deixar levar por ações erradas, tá? Investir naquilo que eu tenho que investir, não desviar as verbas. Então, foi bom você ter suspendido prazos, porque você tem um recurso e você vai usar o recurso imediatamente, para aquele lugar certo. Mas a gente sabe que nem todo mundo, infelizmente, né, acaba a corrupção, a pessoa se corrompe e acaba trabalhando de forma equivocada, tá? E às vezes não se sente responsável por aquilo. Então, o prazo, ele é essencial para acompanhar e reavaliar esse plano. Mas então eu tenho, e por isso que eu falei para vocês que quando a gente vai trabalhar com planejamento, o tempo inteiro eu vou estar revendo e acompanhando ao longo do tempo, porque eu não posso fazer o planejamento e deixar ele paradinho lá. Por isso que tem aquelas questões que falam assim, ele é estratégico, por quê? Porque ele permite eu avançar e ao mesmo tempo que eu avanço, eu vou ter que retroceder, porque eu vou ter que reavaliar, refazer alguma coisa, por conta do momento que eu estou, tá? Vou ter que fazer essas avaliações. E aí, gente, lá na página 146, o autor propõe, né, as etapas para a formulação de um plano de ação. Ele nem dá um desenho de uma matriz operacional, ele só propõe as etapas, porque eu posso montar a minha matriz, e tem vários modelos de matrizes, tá? Eu gosto das matrizes operacionais mais simples, que apareçam apenas esses itens que eu coloquei aqui nesse slide, fica muito mais fácil para a gente desenvolver. Eu gosto mais assim, tá? E, às vezes, hoje em dia a gente tem, como a Teresa falou, né? A Teresa falou, mas ela já saiu, essas ferramentas tecnológicas que nos auxiliam, tá? Para fazer isso. Então, quando a gente faz o plano de ação, tá? Ele tem o objetivo de construir essa viabilidade para a implementação de um projeto através do apoio ou da contribuição à resistência percebida, tá? Porque se eu não tiver um plano de ação bem organizado, as pessoas que são resistentes à solução daquele problema, tá? Elas podem continuar resistentes e não permitir que a gente mude aquela realidade local, tá? E aí, a gente vai lá para o item de gestão do plano. E aí, a gente vai chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né? Que o autor também ele faz esse destaque. Então, ele coloca que o plano, ele sempre se completa na ação, nunca antes. Então, aquela coisa de você falar assim, mas
É porque o plano, ele sai do nível abstrato, que eu tiro aquelas ideias que eu tinha aqui na cabeça, mas quando eu escrevo e coloco lá no papel, eu já estou fazendo o meu plano. E ele precisa se concretizar naquela ação, ele se completa naquela ação que eu descrevi, e nunca antes, tá? Quando ele está aqui na minha cabeça, eu não tenho plano completo. E quando a gente fala de gestão de plano, né, eu preciso de trabalhar um conjunto de condições fora do controle do ator que planeja, tá? Por quê? Porque quem faz a gestão do plano precisa lembrar disso, que são as variáveis, né? As famosas variáveis que intervenientes, né? Que confundem também, né? Que a gente estuda lá nos nossos trabalhos, dentro da metodologia da pesquisa, mas também que vão aparecer aqui. São variáveis que a gente precisa tentar identificar para que a gente consiga rever aquela ação, senão a gente não consegue. Por isso que plano é vivo, gente. Plano de ação é o trem mais vivo que existe. E planejar significa, sim, enfrentar as incertezas e as dificuldades impostas pela realidade. E aí, dependendo do cenário que eu estou, eu tenho que levar em consideração esses cenários, tá? E essas dificuldades que eu passo, as incertezas. E aí eu tenho que, às vezes, voltar de novo, ler de novo, reler, parar para pensar, chamar as pessoas novamente para que eu consiga fazer esse replanejamento, tá? Senão, eu posso ter debilidades no meu plano. E aí o autor, ele propõe lá um checklist que está na página 150, que a gente pode levar sempre em consideração e estar sempre revisitando verificando se o nosso plano de ação ele não apresenta nenhum foco de debilidade, né? Então, o autor ele sugere um checklist para a gente, que está lá na página 150. Eu preciso, nesse checklist, eu vou olhar se a eleição de problemas é inadequada ou desfocada, se existe compreensão precária sobre a situação problemática a ser enfrentada. Então, eu vou ter que fazer pode ser que o diagnóstico de situações foi mal formulado, tá? Má qualidade do projeto de ação elaborado, uma projeção mal formulada para resultados esperados, despreparo ou não previsão para a ocorrência de surpresas ou mudanças no contexto. Posso também ter feito pode ser também que tenha acontecido uma deficiente análise estratégica e também suposições gerenciais otimistas que não estavam baseadas em fatos concretos, que a gente falou isso lá no início, tá? Então, esse checklist é interessante, ele não é difícil para a gente implementar, tá? E aí, eu repeti o slide, desculpa, gente. Deixa eu passar aqui, se ele deixar, né? Que ele não quer deixar eu passar. É que eu acabei. Eu acabei o slide, tô doida, desculpa, gente. Que eu fiz menos slides hoje. Eu pensei que eu tivesse feito mais alguns, mas não, é porque eu vou fechar com o checklist aqui, e aí, depois vocês vão ver que dentro aqui do processo ainda no livro texto de vocês, no finalzinho, né, na página 151, ele coloca que para eu fazer a implementação dentro do planejamento estratégico governamental, eu também tenho que levar em consideração mais três últimos componentes que são importantes, que ele chama de sistema de constituição da agenda, sistema de cobrança e prestação de contas e sistema de gestão operacional. Que aí, esses componentes, eles vão formar, junto com o planejamento estratégico governamental, um grande sistema que ele chama de sistema de planejamento estratégico governamental, tá? E quando a gente faz esse monitoramento do planejamento estratégico governamental, levando em consideração todos esses sistemas em conjunto, tá? Eu garanto a governabilidade ou não. Eu vou ter que lembrar lá do triângulo de governo, tá? Se eu não consigo atuar com eficácia, se eu não consigo, de maneira contínua, né? Se eu não consigo trabalhar com ações mais objetivas, tá?
identificando as necessidades da população, reavaliando, replanejando, eu posso não conseguir governar, tá? E aí eu não altero aquela situação inicial. Por isso que a gente estudou tanto a questão do estado herdado e do estado necessário, tá, gente? Bom, as considerações finais do nosso material, ele faz uma bela revisão, tá? De tudo que nós discutimos até aqui, tá? E ele conclui dizendo que vocês serão gestores públicos, e eu me insiro nisso também, porque eu me considero, apesar de não, neste momento, não ocupar nenhum cargo de gestão especificamente, mas eu estou servidora, então, enquanto servidora, então também a gente acaba fazendo a gestão naquele nosso ambiente, né? Isso é importante dizer. E aí, nós precisamos ser realmente capacitados. Não engavetem esse material, tá? Quanto mais nós nos sentirmos seguros com a utilização desse material, melhor. Leiam, releiam e nos busquem para sugestões, trabalho em conjunto, parcerias. Ok, gente? Bom, para hoje era isso. A gente conseguiu ler o livro todo, hein? Não sei se vocês gostaram da forma como eu trabalhei, mas eu continuei, porque vocês não fizeram nenhum feedback negativo, da forma como eu conduzi a visão de vocês. Vou deixar meu contato aqui no chat. Se vocês quiserem falar comigo em outros momentos, não tem problema, não precisa ficar envergonhado, porque eu gosto muito dessa troca, tá? Acho muito importante isso, tá bom? Então, eu vou deixar meu e-mail para vocês e meu telefone. Se precisarem, tá? Podem fazer contato. Para quem não... Eu sou professora, né? Como eu falei lá no primeiro dia, né? Do Departamento de Enfermagem da UFES, e atualmente eu estou como conselheira suplente na plenária do Corém Espírito Santo, tá? Então, se precisarem, contatos. E eu trabalho na área de saúde da mulher, criança e adolescente e saúde coletiva. Então, eu adoro discutir tudo isso. Essa questão do planejamento faz parte da minha vida profissional e eu coloco em prática realmente, tá bom? Muito obrigada a vocês também pela boa interação. Vocês têm dúvidas que querem colocar aqui? A gente ainda tem um tempinho ainda, né, Leonardo? Vamos ver, o pessoal está digitando, eu adoro o chat. Preferiria estar presencial, mas não tem, né? Então tá bom. Ah, é o Enio que está aqui agora? Tá bom, Enio. Ótimo. Eu já acabei, né? Que bom. Obrigada, gente. A gente vai se encontrando por aí, tá bom? Precisando, dúvidas que vocês tiverem com as atividades de verificação de aprendizagem, podem me chamar também, não tem problema, tá? A gente se encontra, qualquer coisa, os meus contatos estão aí no chat. Podem pegar, fazer contato, essa troca é muito importante, eu adoro fazer isso. Então, não fiquem achando que que vão me incomodar quando me ligam, me mandam mensagem de WhatsApp, ou me mandam e-mail, que não me incomoda, tá? Eu gosto dessa interação e eu respondo mesmo, ok? Na prática, com certeza, Aurelina, vocês vão trabalhar, tá? Tenta colocar em prática a metodologia, né? Proposta aqui no material didático. Façam um diagnóstico primeiro, vocês vão ver que vai dar super certo. Tentem fazer com uma coisa pequenininha. Comecem pequenininho. E depois vocês vão ver que daqui a pouco vocês participarão de todo o planejamento dessa forma dentro do município. Tá bom, gente? Então, muito obrigada, tá, Enio, também, né, que está aqui com a gente hoje. Aí, um abraço para o restante da equipe, tá bom? E eu vou me despedir de vocês também. Até breve, tá bom, gente? Tchau, tchau.